Olá, alunos, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem e fiquem bem. Nós vamos começar, a nossa videoaula de história da semana. Sou a professora Damiana e reforço que vocês se cuidem, mantenham o uso da máscara, o uso do álcool em gel, mantendo o isolamento social, e que fiquem todos bem, que nós estamos cuidando da nossa vida, da vida dos nossos e da vida dos outros também. Que tudo isso vai passar e que a gente possa retomar as nossas aulas presenciais, o nosso convívio num espaço tão nosso que é a nossa escola, as nossas salas de aula, para que a gente possa realmente estar produzindo conhecimento de forma presencial, mas que mesmo de forma virtual, nós também estamos construindo conhecimento de uma maneira diferente, um pouco mais difícil, mas nós estamos construindo conhecimento. Vocês, alunos, não estão sozinhos. Estamos junto com todos os meus colegas professores, assim também como a família de vocês. Então, vocês vejam essa imagem, Eu trouxe ela porque nós temos aí, na semana passada, nós tivemos vários momentos importantes da nossa história. Nós tivemos o 19 de abril, dedicado ao Dia do Índio, que é um dia também de resistência dos povos indígenas, dos verdadeiros donos destas terras que hoje é o Brasil. Nós tivemos também o 21 de abril, o dia dedicado a Tiradentes. Tiradentes foi um líder do movimento A Inconfidência Mineira, que morreu pela causa, que lutava a questão dos ideais de se construir uma sociedade melhor, uma nação melhor, um Brasil melhor. Nós tivemos aí o 22 de abril, que marca a questão da chegada dos portugueses às terras que hoje é o Brasil, país que nós moramos. E esse quadro aí nós temos registro da primeira missa celebrada em terras que hoje é o Brasil, no momento da conquista, momento da chegada dos europeus a esse espaço territorial chamado Brasil, o país no qual moramos. Essa terra tão nossa, de todo o povo brasileiro, seja índio, seja negro, seja português, porque o que é o Brasil? O Brasil é o resultado de uma grande miscigenação. É o resultado da união de povos, povos indígenas, povos escravizados africanos, povos portugueses, europeus e tantos outros povos que contribuíram para a nossa formação enquanto povo e dos nossos costumes, da nossa cultura. Então, vamos aí. Então, nossa aula, nós estamos continuando o assunto da nossa videoaula passada, que é a questão das grandes navegações, e que hoje a gente vai focar aí nessas questões da página do nosso livro didático, que espero que vocês tenham aí. O livro didático de vocês, que é muito importante que vocês assistam a videoaula e pegando também o livro didático da página 100 a 101 e que iremos responder as questões 1, 2 e 3 da página 108. Certo, turma? Então, vamos lá agora vamos para os nossos slides. Temos aí videoaula 1 de história, porque é a videoaula da semana que está se iniciando. Capítulo 5, as grandes navegações, destacando as páginas 100 e 101. E responder as questões 1, 2 e 3 da página 108. Eu ressalto que vocês respondam as questões
Copie as questões no caderno, datando o dia que vocês vão estar assistindo a videoaula de história, que vocês não acumulem atividade, que facilita muito o conhecimento de vocês. Até porque vocês estão sendo avaliados, estão sendo pontuados. Mas, independente de estar sendo avaliado, de estar sendo pontuado, o importante é que vocês estão aqui participando da aula, produzindo conhecimento, aprendendo. Que para nós, professores, é fundamental que o nosso aluno aprenda. Mesmo em tempos de pandemia, mesmo nas aulas remotas. Certo, turma? Então, vamos lá, vamos aqui. Temos aí o caminho marítimo para as Índias, né? O caminho que impulsionou que esses homens se aventurassem ao mar. Navegar é preciso para chegar às Índias para o controle do comércio das especiarias, aqueles temperos tão caros e tão especiais que deram tanto lucro aos povos europeus no século XV e XVI, no período das grandes navegações. Então, portugueses, porque não foram só os povos portugueses que realizaram essas aventuras. Os portugueses foram os pioneiros, ou seja, os primeiros. Após os portugueses vieram os espanhóis, e após portugueses e espanhóis vieram outros povos. Né? A aventura de navegar é preciso. E que a partir dessa atividade houve um intercâmbio entre povos que não se conheciam, assim como as relações comerciais. E que nos dias de hoje, isso a gente dá o nome de quê? De globalização. Repare que às vezes a gente consome produto do lugar que a gente nem conhece, nem sabia que existia, mas que às vezes até a gente consome esse produto. Né? Isso vai se iniciando aí, não com este nome de globalização, mas esse intercâmbio comercial, que possibilitou também o conhecimento entre povos que antes não se conheciam. Que é o caso dos povos que estavam aqui, tanto na América, nesse espaço territorial chamado América, o continente no qual moramos, como também os povos que estavam aqui, nesse espaço territorial chamado Brasil, país no qual vivemos. Então, os portugueses e espanhóis foram os primeiros a tentar encontrar um caminho marítimo ligando a Europa às Índias. Que as Índias aí é o que hoje é a Ásia, né? Que nesse período aí do século XV e XVI recebia o nome de Índias, que eles iam pegar essas especiarias, assim também como objetos, a seda, a porcelana. Das grandes navegações, na época das grandes navegações, os europeus chamavam de Índias diferentes regiões, principalmente do continente asiático, como a China, o Japão e a Índia. A chegada ao sul da África, já que, retomando aí um pouquinho da aula passada, os turcos otomanos, eles vão tomar a cidade de Constantinopla, que hoje, nos dias de hoje, é Istambul, que Constantinopla estava no ponto extremo, entre o Ocidente e o Oriente. Quando os turcos quando Constantinopla, a cidade de Constantinopla, fica sob o domínio dos turcos otomanos, eles também vão controlar o comércio no mar Mediterrâneo. E isso dificulta que outros povos, principalmente os europeus, né, fossem às Índias, passando pelo mar Mediterrâneo em busca das famosas especiarias. Eles se lançam ao mar e eles vão então encontrar uma outra rota comercial. Após estudo, após pesquisa, eles se aventuram, né, nas viagens marítimas
e eles vão navegar agora contornando o continente africano, pelo sul da África. Eles começam a conhecer o Oceano Atlântico, que era chamado de Mar Tenebroso, porque existia todo um misticismo, né? A questão de se acreditar, que eu já falei em aulas passadas, a existência de monstros marinhos, de redemoinhos que poderiam ter afundado as embarcações. Mas quando se tem um estudo de profissionais, principalmente no advento aí da criação da Escola de Sagres, vai reunir vários estudiosos que vão se aperfeiçoar e que podem dar, né, conta para poder dar conta dessa atividade e se lançar a realizar essas viagens. Então, os portugueses, nós vimos também porque os portugueses, a localização privilegiada, né, a questão também de ter os recursos financeiros, porque essas viagens elas eram caras, e que o dinheiro que fosse investido na realização dessas viagens foi o dinheiro dado por quem? Por qual grupo social? Por qual classe social? A burguesia, assim também como os reis, porque também o objetivo era ter lucro. Homens se lançaram ao mar também com a ideia de enriquecer, de ter lucro e voltar para o seu país ricos, mas que a viagem, os dias dessas pessoas a bordo dessas embarcações não foram fáceis. Enfrentaram vários problemas, além dos problemas da questão da natureza, porque no mar, toda essa problemática, eles também enfrentaram doenças, passaram fome, sede, que a água potável foi uma necessidade muito grande, uma dificuldade muito grande desses povos nesse período, porque eles levavam reservatórios, mas como essas viagens demoravam meses, às vezes a água que eles tinham reservado, ela apodrecia. Se tem registro até que em muitos casos, né, tem alguns livros que diz que eles comiam até ratos. Nesses registros que também, por isso, muitos também adoeceram e muitos não voltaram para o seu país. E também se encontrar também que, às vezes, em alguns momentos, ataque com os povos nativos. Então, os portugueses, eles fizeram grandes esforços para encontrar um caminho marítimo para as Índias. Eles enviaram várias expedições que percorreram o litoral ocidental da África, entrando em contato com as populações locais e tomando conhecimento da geografia e das correntes marítimas. Isso possibilitou um aprimoramento dos mapas, abriu caminho para os marinheiros se aventurarem pelo Oceano Atlântico, que eu já falei que era chamado Mar Tenebroso. Tenebroso porque existia uma série de misticismo no Oceano Atlântico, que até então era um oceano desconhecido dos portugueses, desses aventureiros. Aí nós temos aí um mapa, aí que foram que os reis espanhóis, Fernando de Aragão e Isabel de Castela, foram eles que vão financiar as viagens marítimas da Espanha. E essas viagens estavam sob o comando do navegador Cristóvão Colombo. Mas para isso, né, Cristóvão Colombo, após estudos, após pesquisa, os estudiosos garantiram a esfericidade da Terra, que a Terra realmente era redonda, que ele pôde ter firmeza de se aventurar e que ele chega a um novo continente, que esse continente é chamado de América, mais tarde, mas que ele não se dá conta disso. É tanto que os povos que ele encontra nesse espaço territorial chamado América, o continente no qual moramos,
foram chamados de índios, por um equívoco. E ele morre sem saber. Só anos depois que Américo Vespúcio, ele vai concluir que afirmar que Cristóvão Colombo não tinha chegado às Índias, e sim a um novo continente. Um novo continente que, por isso, essas terras foram chamadas do continente de quê? De América. Então, temos aí. Mas foi preciso que Bartolomeu Dias, ele avançasse o quê? Ele contornasse o Cabo das Tormentas. Esse Cabo das Tormentas era porque era um lugar de difícil acesso. E quando Bartolomeu Dias, ele consegue passar o Cabo das Tormentas, se vocês observarem aí no livro de vocês o mapa, que vai estar, salvo engano, aí eu digo a vocês agora, onde está o mapinha, que é importante que vocês leiam o mapa, da página 97, vai dar, né, Bartolomeu Dias. Ele vai fazer essas viagens comandando por quem? Por Portugal. E ele chega ele passa o Cabo das Tormentas, esse lugar de difícil acesso, que como estava cada vez mais próximo de chegar, de se encontrar uma rota comercial, um caminho que levasse às Índias sem passar pelo mar Mediterrâneo, o rei de Portugal, ele vai denominar esse local de Cabo da Boa Esperança. Depois Vasco da Gama chega a Calicut. No Vasco da Gama, o marinheiro Vasco, não é o time não, é o time que se tem no Brasil, é homenagem a esse navegador. Ele chega a Calicut, as Índias, então se pode contornar. Pedro Álvares Cabral chega às terras que hoje é quem? O Brasil, o país no qual moramos. E assim outros navegadores, que vocês observem o mapa do livro didático da página 97, que quando a gente está estudando, a gente também tem que ler os mapas, certo, turma? Preciso que a gente leia os mapas, faça a leitura dos mapas, porque também tem muito a nos informar, temos muito a aprender. Então, seguindo aí o nosso texto, então essas expedições realizadas por Cristóvão Colombo foram financiadas com o dinheiro, claro, da burguesia e também com o aval dos reis católicos, conhecido como os reis católicos Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Então, encontrar um caminho marítimo para as Índias, comandada por Cristóvão Colombo. Quando Cristóvão Colombo sai, ele sai com 3 embarcações, que essas 3 embarcações eram receber o nome de Santa Maria, Pinta e Nina. Ele vai sair, ele vai zarpar do Porto de Palos. Então, essa expedição saiu do Porto de Palos, na Espanha, em agosto de 1492. Ele sabia que a Terra é redonda e acreditava que seria possível chegar às Índias, navegando sempre na direção oeste. E em 12 de outubro, pouco mais de 2 meses, após a partida de Colombo, desembarcou no território que acreditou se tratar das Índias. Ele, na verdade, estava equivocado, errado, que eu já expliquei, pois havia chegado a um continente até então desconhecido dos europeus, qual mais tarde foi chamado de América, continente no qual moramos. Temos aí, depois, não é, das aventuras e das terras encontradas por Portugal e Espanha, vai se gerar uma disputa entre esses 2 países. E que para resolver isso vai ser
criado o Tratado de Tordesilhas, porque esse tratado, esse acordo, vai ser feito na cidade de Tordesilhas e ficou conhecida como Tratado de Tordesilhas, né? Aí tem logo após a chegada de Colombo à América, os reis espanhóis, Fernando de Aragão e Isabel de Castela, que era sua esposa, eles recorreram ao Papa Alexandre VI, que em maio de 1493 publicou a chamada Bula Intente e Coentre. Essa bula estabelecia uma linha imaginária, vocês podem ver aí no mapa, e que por essa linha imaginária, localizada a 100 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, as terras encontradas a leste dessa linha seria de Portugal, pertencia aos portugueses, e as terras a oeste seria da Espanha, seriam terras espanholas. Esse acordo, conhecido como Tratado de Tordesilhas, foi assinado pelos reis de Portugal e Espanha em 1494. Mas só que depois outros povos começaram também a não aceitar o Tratado de Tordesilhas. E as terras fossem divididas entre Portugal e Espanha. E Portugal também não ficou satisfeito com essa divisão do Tratado de Tordesilhas. Que vocês também leiam o livro didático de vocês. Vocês leiam aí as páginas que a gente está falando do Tratado de Tordesilhas. Vai estar na página 101. E que vocês olhem também o mapa, né, da página 101 para que vocês entendam melhor, para ajudar melhor o entendimento de vocês. Certo, alunos? Então, vamos lá. A chegada ao Brasil, né? Então, com o sucesso da expedição de Vasco da Gama, que Vasco da Gama chegou a Calicut, governantes portugueses enviaram uma nova expedição para buscar especiarias e estabelecer contatos comerciais. Porque um dos objetivos dessas viagens era o quê? Era controlar o comércio das especiarias. Por isso que esse caminho marítimo foram chamados de rotas comerciais. Os caminhos que levassem às especiarias. Com os indianos, com as Índias. Essa expedição, composta por 13 embarcações, partiu de Portugal, sob o comando de Pedro Álvares Cabral. Antes de chegar ao seu destino, a expedição se afastou demais da costa africana e acabou chegando ao litoral do atual estado da Bahia, no Brasil, em 22 de abril de 1500. Os portugueses permaneceram nesse litoral cerca de 10 dias, fizeram contato com os povos nativos, depois seguiram viagem rumo à Índia. Alguns estudiosos, eles têm essa inquietação. Eles argumentam aqui que não foi por um acaso que Cabral chegou às terras que hoje é o Brasil, que já se tinha conhecimento da existência dessas terras. Ele só fez o quê? O processo de colonizar, o processo de dizer que aquelas terras pertenciam à coroa portuguesa, que aquelas terras pertenciam ao rei de Portugal, porque era comum os portugueses chegarem nas terras e a primeira coisa que faziam era o quê? Era colocar a cruz simbolizando o quê? A Igreja Católica e também simbolizando que aquelas terras pertenciam a Portugal. Que nós vimos que do encontro entre portugueses e os povos nativos, os povos indígenas, se gerou muitos problemas. Claro que esses povos eles vão se unir, fazendo o resultado da aumentar o quê? A nossa diversidade cultural, a nossa miscigenação. Assim também como se uniram com os povos africanos que vieram para cá como escravizados. Mas que os povos indígenas
muitos perderam suas vidas. Na questão das guerras, né? Porque depois começaram os problemas, principalmente com a questão das terras, que até hoje um dos problemas que afeta os povos indígenas é a luta por suas terras para viver de acordo com seus costumes. E que vocês, a gente pode ver também que a gente não pode ver o índio hoje como com a visão do índio que estava aqui no século em 1500, quando os portugueses aqui chegaram, em contato direto com a natureza. Não, esses povos já foram aculturados. Aculturados quer dizer, eles absorveram a cultura dos europeus. Eles absorveram, mesmo que não foi de uma maneira, vamos dizer assim, espontânea, de livre e espontânea vontade. Muitas vezes foram forçados, né? Então, muitos índios hoje, eles vivem como não índio, mas eles não deixaram de ser índios. Eles são índios e se afirmam enquanto índios. Vários programas por conta da questão do dia 19 de abril, se tem vários programas televisíveis que trata dessa questão de ver o índio, desmistificar a imagem do índio, com o corpo coberto de pena, com a flecha na mão, o corpo quase nu não. Os índios, tem alguns índios que ainda vivem em contato direto com a natureza, até porque eles resistem à questão da preservação dos seus costumes. Mas os índios, muitos deles já foram aculturados, já absorveram os costumes dos não índios. Mas isso não quer dizer que eles reneguem a sua identidade, que eles deixaram de ser índios. Não. E que a gente precisa também fazer o quê? Por isso que é importante que se tenha a tolerância e o respeito. O respeito a esses povos que foram o quê? Que são os donos da terra. O Brasil é a terra de quê? Dos povos indígenas. Então, turma, a gente vai chegando para as nossas questões. As questões 1, 2, 3 da página 108. Que eu reforço que vocês copiem as questões no caderno, que façam atividade. Não faça atividade só da disciplina de História, mas de todas as outras disciplinas. E assistam a videoaula, que a videoaula vai, através da videoaula, vai ajudar vocês a entender o conteúdo, assim também como aprender. E que vai dar toda a orientação como será a dinâmica da atividade proposta em cada videoaula. Certo, turma? Então, vamos lá. Nós temos aí que vocês também, sempre estou ressaltando, vocês podem responder com as palavras de vocês, de acordo com o entendimento de vocês, desde que esteja dentro do contexto. Agora, questão 1. Explica a concepção de modernidade para os europeus no século XVI e comente sobre os impactos dessa concepção para as populações não europeias. Que a gente pode dizer assim, o que é moderno hoje, a gente tem um sentido diferente de modernidade nos dias atuais, né? O que é moderno para nós? Vocês já se perguntaram o que é ser moderno? E que hoje o que é ser moderno para nós, né, era diferente da modernidade aí da Europa do século XVI. Então, os europeus, aí comentando aí a resposta da questão 1. Os europeus acreditavam que ser moderno era romper com o passado medieval, o qual consideravam obscuro, atrasado, intolerante. Os impactos dessa concepção foi a dominação dos europeus sobre povos de outros continentes. Porque os europeus, pensando, né, de combater o momento que eles chamavam a Idade Média, de um momento de trevas, de intolerância, da obscuridade,
e que eles vão colocar a Europa como centro, o povo europeu no centro de todos os costumes, o eurocentrismo, a Europa melhor do que todos os outros povos, e por isso tinham o direito de dominar e subjugar os povos que encontraram nos outros continentes, como o caso dos povos que encontraram nas terras que hoje é o Brasil, os povos que encontraram nas terras que hoje é a América, e os povos também do continente africano. Essa ideia da Europa superior, que por isso eu sou superior, vou levar a modernidade para povos que viviam diferente da Europa. A Europa como centro, detentora de toda a civilização. E que a gente sabe que foi um erro, isso foi um erro gravíssimo, que gerou várias consequências negativas para os povos americanos, para os povos africanos e assim por diante. Que não existe uma cultura melhor que outra, superior, não existe uma história melhor que outra, as histórias e as culturas são diferentes, e por serem diferentes, mas devem ser respeitadas. A diversidade de cada povo, ela deve ser respeitada. Então, vamos lá para a questão 2. A questão 2, temos aí, explica o que foram as grandes navegações, que vocês podem estar colocando o conjunto de expedições marítimas realizadas principalmente por portugueses e espanhóis entre os séculos XV e XVI. Nessas expedições, os europeus se lançaram ao mar em busca de novos territórios, de especiarias, de metais preciosos, e acabaram entrando em contato com povos de diferentes regiões do planeta. É o caso nosso daqui do Brasil, assim também como é o caso dos povos africanos. Então, tenho 3. Antes da descoberta do caminho marítimo para as Índias, como era feito o comércio de especiarias? Que povos controlavam esse comércio? Ele era feito basicamente por terra. Os principais intermediários eram os povos árabes e os italianos. Os povos que controlavam o comércio das especiarias eram os povos árabes e os italianos. Então, turma, a nossa videoaula fica por aqui. Espero que tenha dado para ajudar o entendimento de vocês, a aprendizagem de vocês. Que fiquem todos bem, que estejam bem, assim como a família de vocês também. E que até o nosso próximo encontro. Até a nossa próxima videoaula.